Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos ao vivo pelo sistema Evangelizar de televisão. Ligue agora, deixe as suas intenções e pedidos de oração. Operadora 41 3221 6060. Missa da Família. Inundado de ardente amor por Cristo e zelo pelo Evangelho, o discípulo missionário quer que todos reconheçam a divindade de Jesus e se tornem seus fiéis seguidores na defesa da vida. Com alegria, iniciamos a nossa celebração, cantando. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria, meus irmãos e irmãs, que nós acolhemos a todos e cada um para mais uma missa da família, aqui no nosso santuário diocesano São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais. Acolhendo os que estão aqui, acolho os que participam em casa, Brasil afora, através do sistema Evangelizar de televisão. Que possamos colocar a nossa vida, que possamos colocar a nossa família na presença de Deus, tendo o nosso alvo, tendo a nossa meta, que é ser justo, que é ser santo. Sabemos que não é tão fácil chegar lá. Então, vivamos uma vida de pecadores que buscam a conversão e nos afastemos do caminho da iniquidade. É um pouco disso que nós vamos refletir na missa de hoje. O Salmo 1, onde nós vamos beber na pregação de hoje, fala sobre as pessoas justas, fala sobre os pecadores e fala sobre aqueles que estão vivendo na iniquidade. São três tipos de pessoas, três tipos de vidas, e nós precisamos nos enquadrar num destes para sabermos aonde estamos, aonde estivemos e o principal, aonde queremos chegar. Você que está conosco pela TV Evangelizar, o nosso call center está de plantão agora em Curitiba para receber a sua ligação. 41, que é o prefixo de Curitiba, 3221-6060. Você pode ligar agora. Deixe o seu nome, o nome das suas intenções, as pessoas pelas quais você quer orar, a sua cidade e o seu estado. Se você ainda não é, fica aqui o convite. Torne-se um associado e ajude-nos a evangelizar pelos meios de comunicação. Juntos evangelizamos mais. Você que está conosco pelo YouTube, está aparecendo aí o nosso WhatsApp. Aí você não vai ligar para este número, você vai enviar a sua mensagem, vai conversar com o nosso atendente virtual, que é o Chancarzinho, e lá ele já te dá as informações necessárias. Com os de perto e com os de longe, queremos bem celebrar. Iniciemos esta Santa Missa em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos fechar um instante os nossos olhos e responda para você. Aqui não interessa pessoas da sua família, seus amigos. Aqui interessa você e o Senhor. Como anda a nossa vida de santidade? Como anda a nossa busca pelas coisas do alto? Sabemos que santidade é uma decisão. Santidade é um estilo de vida, é um caminho que se percorre, é uma verdade que se vive, é uma vida que se recebe. Se o pecado tem sido a sua tristeza, deixe a santidade ser a tua alegria. O Senhor nos chama ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Coloque para o Senhor as suas fraquezas, seus vícios, seus pecados. Deus não se alegra com a morte do pecador. A alegria de Deus é que ele se converta para que tenha vida e vida plena. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, que são tantos, e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Com o nosso canto penitencial, elevemos ao Senhor o nosso coração arrependido e o desejo de não mais pecar. Cantemos.
Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Cada um apresente as suas intenções para esta Santa Missa. Colocamos no altar de Deus todos aqueles que celebram conosco, aqui presentes, pelos meios de comunicação, de maneira toda carinhosa, pessoas que vieram celebrar conosco aqui, da nossa querida Carmo do Cajuru. Sejam muito bem-vindos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai sem cessar. Apresentai ao Senhor as vossas necessidades em todas as circunstâncias, com cânticos, súplicas e ação de graças. E Deus, que conhece o nosso coração, nos dará a paz. É um conselho bíblico sobre uma vida constante de oração. E na missa da família, nós rezamos sempre na intenção das nossas famílias, na intenção da sua família. Então você que nos acompanha, pegue a foto da sua família, ou convide a sua família agora aí para a sua sala, aí para o seu computador, para rezarmos juntos pela família, na tela do seu celular. Se você não tem uma foto, não tem problema, traga ao seu coração toda a sua família, as pessoas que você ama, e nós iremos colocar aos pés da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Cantemos. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia, quero cuidar da minha família. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. E nós sempre oramos pela nossa família. Feliz da família, atenção no que eu vou dizer, feliz da família que uns oram pelos outros. Eu já atendi muitas famílias que brigam, o pessoal sabe brigar como ninguém. Aí é filho brigando com os pais, pais discutindo com os filhos, os irmãos não combinam, é marido que não respeita a mulher, é mulher que não caminha com o marido. E isso nós sabemos fazer. Mas será que essas famílias, se rezassem, as coisas não seriam melhor? Ao invés de ficar batendo boca com o filho, não seria melhor apresentar esses filhos a Deus, pedir que Deus tocasse esse coração? Os filhos orarem pelos pais, em gratidão ao pai, em louvor à mãe. O marido com alguma pendência com a esposa, colocar isso em oração. A esposa ser uma intercessora do marido. A oração, gente, muda tudo, porque a oração nos muda. Quando eu rezo, eu não rezo mudando o outro, eu rezo me mudando. E quando eu mudo a minha família toda. Quando eu penso para falar, quando eu trato com mais gentileza, quando eu passeio com a minha família, quando eu partilho com a minha família as vitórias do meu trabalho, as alegrias da minha vida, eu vou criando conexão profunda, eu vou criando raízes. Então nós precisamos olhar mais para esta família e colocar a virtude da Sagrada Família nas nossas casas. E a maior delas é a oração. Família que reza unida permanecerá certamente unida e feliz. Eu quero convidar o Roberto e a Simone, são os pais, com o Daniel e a Yasmin. Eles representam a todas as famílias que estão conosco nesta missa e rezarão conosco a oração da família.
Bem-vindos. Foi você que eu estava brincando com o seu brinquedinho, não foi antes da missa? Nem sabia que você ia rezar conosco, hein? Que beleza. A Yasmin, e também temos aqui o Daniel. Rezando com esta família, nós rezamos por todas as famílias. Cada família com a sua necessidade, cada família carregando a sua cruz, mas nunca perder a fé. Então, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, este modelo tão bonito que Deus nos concede, peçamos a sua intercessão. Oração da família. Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, hoje dirigimos o olhar com admiração e confiança. Em vós contemplamos a beleza da comunhão no amor verdadeiro. A vós, todas as nossas famílias, para que tenham sempre uma fé ativa, uma perseverante esperança, um amor sacrificado. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do Santo Evangelho, ensina-nos a imitar as tuas virtudes com a sábia disciplina espiritual. Doa-nos o olhar claro, que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação, faz renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculos de oração e transforma-as em pequenas igrejas domésticas. Renova o desejo de santidade, sustenta o nobre cansaço do trabalho, da educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão. Sagrada Família de Nazaré, desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, bem inestimável, insubstituível. Cada família seja morada acolhedora de bondade, de paz, do amor e do perdão, da esperança e da fé. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Amém. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que possamos dizer todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe esta família, que Deus abençoe a sua família. Cantemos. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. For um dia, quero cuidar da minha família com amor. Apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Eles
é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 147, que tem por antífona: glorifica o Senhor, Jerusalém. Salmodiemos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. 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 Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá com o alimento a flor do trigo. Ele envia as tuas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Se você deseja acompanhar a leitura do Evangelho da Bíblia, está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhe disse:
Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é fácil memorizar, porque não há como errar. O Salmo número 1 deveria ser de todos nós, além dos outros, o nosso salmo de cabeceira. E ele é o número 1, não é por acaso. Na Bíblia não há acaso. Na Bíblia há providência e é palavra de Deus para nós no nosso momento atual. O primeiro salmo do Saltério, ele vem nos colocar 2 caminhos. E nós estamos o tempo inteiro escolhendo qual caminho seguir. E qual é o nosso caminho? Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa opção de vida? Permita-me ler o Salmo 1, rezar com você o Salmo 1 e preste atenção nas 3 pessoas que aqui aparecem, porque nós devemos nos identificar com uma das 3. O Salmo reza assim: feliz o homem que não procede conforme o caminho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Os ímpios não são assim, mas palha que o vento leva. Por isso não suportam o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando nós lemos o Salmo 1, nós identificamos aqui de cara pessoas que são ímpias. Vai dizer aqui, feliz o homem que não procede como os ímpios. Depois o Salmo vai dizer que existem os pecadores, aqueles que trilham o caminho do pecador. E vai dizer no final do Salmo, a assembleia dos justos. O Senhor vela no caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perece. É o versículo 6 do Salmo. Se num polo nós temos os justos, no outro nós temos os ímpios, e no meio nós temos os pecadores. É como se fosse uma balança. Para entendermos bem, é preciso chegar a uma conclusão de que na Bíblia, pecado e iniquidade não são as mesmas coisas. Noto que as pessoas têm hoje, não estou falando de igreja não, a própria sociedade, uma carência de definição. As pessoas usam palavras que elas não sabem qual é o significado. Então se mistura tudo. E aí surgem brigas, troca de farpas, agressões, porque as pessoas estão falando uma coisa, entendendo outra coisa, sem entrar no mérito da questão.
Uma palavra hoje que é repetida, mas quando você vai conversar com as pessoas, a maioria não sabe o significado, é a palavra respeito. Hoje o que mais se cobra é respeito, a gente tem que respeitar. Quando você conversa com as pessoas, o que ela entende por respeito, a definição dela não é a definição da palavra respeito, do conceito respeito. Na cabeça de muitos, respeito é aprovação. Respeito é aceitação, respeito é imitação. Isso não é respeito, são outras definições. Mas como a pessoa carece de definição, ela cria na própria cabecinha dela o significado para palavras que não têm aquele significado. Estou falando de uma palavra que está fora do ambiente religioso, que é muito a questão hoje do respeito. Olhando o ambiente nosso religioso, há duas palavras que não são sinônimas, elas não simbolizam a mesma coisa, elas não significam a mesma coisa, e as pessoas ficam repetindo versículo solto, como se fossem a mesma coisa. As duas palavras, a palavra pecado e a palavra iniquidade, ou pecador e ímpio. Na cabeça de muita gente é a mesma coisa. Aí o ímpio, ele usa para ele versículos que se referem ao pecador para justificar a sua vida. E o pecador se sente mal e merecedor do inferno, porque quando ele lê a Bíblia, ele pega para ele o que é do ímpio. Não são as mesmas coisas. Repito para ficar muito claro. Os ímpios pegam para si definições dos pecadores para amenizar a própria vida. E os pecadores que não conhecem o significado de iniquidade, pegam para si o que é dos ímpios e eles se sentem maus e piores a cada dia, não merecedores de Deus. Então veja que são palavras que não significam a mesma coisa. Quando a Bíblia fala de pecador, ela não está falando de ímpio. Quando a Bíblia fala de iniquidade, ela não está falando de fragilidade. São coisas diferentes. Então vamos aprender a ler a Escritura e a separar alhos de bugalhos. Não é a mesma coisa. Você vai entender no final da pregação, porque é muito complicado você misturar o conceito dessas duas opções de vida, porque o chamado é que todo ímpio aceita-se pecador e busque a justificação. Mas o pecador, ele não pode virar o ímpio, porque ele está piorando. O ímpio deve chegar à conclusão de que ele é pecador e voltar-se à graça. O pecador que passa a ser ímpio, ele está piorando, ele está apodrecendo e não melhorando. Ele está se afastando da luz. Primeiramente, uma coisa o pecado e a iniquidade têm em comum. Apontam para erros que a Bíblia define como aqueles erros contrários à vontade de Deus, que ferem aquilo que Deus determinou como sendo os melhores atos que devem ser praticados pelo ser humano. Então, tanto o pecado como a iniquidade são situações de desobediência a Deus e a sua palavra. Tanto o pecado quanto a iniquidade tem a ver com os erros que nós cometemos, ferindo a vontade de Deus. Então, tanto o pecador quanto o ímpio, eles ofendem a Deus, eles pecam contra Deus, eles se distanciam da graça de Deus. Porém, há uma diferença fundamental na boca de Jesus, como na Escritura toda, que separa o que é pecado daquilo que é iniquidade. Para entendermos, é preciso ir à origem da palavra, ambas têm a origem no grego. Então vamos lá. A palavra pecado, no grego amartia,
significa errar o alvo e tem a ver com atitude. Guarde isso. Pecado tem a ver com atitude. O pecado seria uma escorregada. O pecado seria pisar na bola e desobedecer a Deus. Ninguém anda na rua querendo cair para a rua fora. Ninguém anda na rua querendo tropeçar e cair na enxurrada, cair com a cara no chão. Mas de vez em quando nós vemos isso. Eu já vi vários. E eu já caí também. Ou seja, eu não estava andando para cair, mas eu caí. Eu escorreguei, me esborrachei no chão. Eu posso dizer que isso, numa linguagem analógica, de exemplo, é um pecado. Eu queria uma coisa, mas aconteceu outra coisa. Errei o alvo. O alvo é o coração de Deus. O alvo é a palavra de Deus. Então aqui você entende que todos nós somos pecadores. Como fala São Paulo, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e às vezes eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Essa é a definição de pecador. Ele quer fazer o bem e ele acaba fazendo o mal. Ele quer fazer a coisa certa, ele acaba fazendo a coisa errada. Ele quer ser fiel, ele acaba traindo. Ele quer falar a verdade, ele acaba mentindo. Essa dualidade que briga dentro de nós. O meu eu melhor e o meu eu pior. Mas eu quero o melhor. Amartia tem a ver com atitudes. Quando você pega a palavra iniquidade, na língua grega, anomia, quer dizer uma condição de vida. Olha a diferença. Pecado tem a ver com atitude. Iniquidade tem a ver com estilo de vida. É muito diferente você dizer que alguma coisa é uma atitude e outra coisa é uma decisão. Estão vendo a diferença? Eu estou indo devagarinho para você compreender aqui a diferença, que aí você poderá falar isso para tantas pessoas que não conhecem a diferença. Então, pecado, amartia, tem a ver com atitude. Iniquidade, anomia, tem a ver com condição de vida, é uma decisão. Aquele que não cumpre a lei de Deus, de forma constante contra ela, entra uma condição de vida que se chama iniquidade. Então, qual a diferença do pecador para aquele que pratica a iniquidade? O pecador, ele quer fazer o bem, mas por causa da fraqueza humana, por causa que nós somos marcados pelo pecado, nós acabamos fazendo o mal. O iníquo, ele não quer fazer o bem, ele escolhe fazer o mal, e ele pratica o mal não como escorregão, é estilo de vida, ele escolheu aquilo ali. E não adianta falar com ele que é uma vida errada, que é um pecado, que não é o certo. Ele quer fazer o que está na cabecinha dele. A norma moral dele não é a palavra de Deus. A norma moral dele é ele próprio. O que para ele é certo, o que para ele é errado, ele toca a vida dele assim. É um relativista moral. Ele faz aquilo que ele acha. Se é bom, se é ruim, dane-se o resto. Note-se uma separação grande que a Bíblia faz entre o desejo de acertar, o desejo de converter, o arrependimento e aquele que está num caminho errado e não ouve ninguém. Eu espero que na sua família não tenha ninguém assim, mas eu já atendi vários pais que não sabem mais o que fazem porque eles têm filhos que vivem a iniquidade. Eles têm filhos ímpios, ou seja, eles estão no caminho errado, estão fazendo tudo o que é errado, e quando os pais dizem alguma coisa, qual é a resposta? Você não tem nada a ver com a minha vida, você não tem que dar palpite nas minhas escolhas, isso para mim está certo, e eu vou fazer, e ele continua naquela vida. Aí já não é mais um pecado, aí já não é mais um escorregão, aí já não é mais uma fraqueza, aí já é uma decisão. Daqui a pouco eu vou contar uma parábola sobre a taça de vinho, vai ficar muito claro
os 3 níveis que nós podemos estar. Mas permita-me avançar a reflexão para o terceiro tópico de 4. Observemos o uso da palavra na Bíblia, para você ver que o pecado se refere à atitude. Isso aqui você tem que guardar. E a iniquidade se indica uma condição de vida. O pecado é atitude. A iniquidade é uma decisão de vida. Vamos primeiro a um versículo que ilustra bem essa questão, ambos na boca de Jesus. Primeiro vamos pegar o pecado, João 19, 11. Respondeu Jesus, está conversando com Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Algumas traduções tem culpa maior. É a mesma coisa, pecado, culpa, mesma coisa. Pecado original, culpa original. Então veja que quando Jesus fala, quem me entregou a ti tem pecado maior, ele está falando de uma atitude. Qual atitude? A atitude de Judas trair Jesus. Aqui ele está falando de uma atitude. Quem me entregou a ti tem culpa maior. A pessoa fez o que não deveria. Esse é o uso da palavra pecado. Alguém que errou o alvo, alguém que teve uma ação errônea. Olha a diferença quando Jesus fala da iniquidade. O pecado é uma atitude, iniquidade é um estilo de vida. Aí eu vou para Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente, Jesus está falando para aqueles que chegarem no céu, na porta do céu, e Jesus fala para eles: olha, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. O contexto é esse. Aí Jesus vai dizer assim: então lhes direi publicamente: nunca vos conheci, afastai de mim os que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade não é uma atitude, a iniquidade é um estilo de vida. Note que para o pecador, o perdão; para o ímpio, a perdição. Guardem isso. Para o pecador, o perdão; para o ímpio, a perdição. Alguém me disse certa vez: padre, eu não acredito no inferno, não. Eu falei: não tem problema. Se você continuar com essa vida sua, o dia que você estiver lá, você vai acreditar. O dia que você chegar lá, você vai falar: bem que eu devia ter dito um outro estilo de vida, e não uma vida de iniquidade. O Salmo 1 vai dizer: o Senhor vela pelo caminho dos justos. Quem são os justos? Aqueles que optaram pela santidade, aqueles que já têm uma relação íntima com Deus, os santos. E tem muita gente justa viva, graças a Deus. Tem muito santo que caminha no meio de nós. Tem muito santo que usa tênis e calça jeans, como disse João Paulo II. Eu posso dizer, não é porque eu estou exagerando não, porque eu atendo confissão, você não atende confissão. E às vezes eu viajo e atendo confissão de jovens de outros lugares. A hora que eles estão confessando, eu não falo não, mas eu fico olhando para o cara e eu penso assim: meu Deus, eu que devia estar aí é que devia ser o padre. O cara tem uma vida exemplar. E quando eu falo de santidade, eu não estou falando de um fanático religioso. O cara trabalha, o cara está na faculdade, o cara namora, é presente com a família, pratica esporte, é fiel com as finanças, é um rapaz virtuoso. Quer dizer, ele está conseguindo na idade dele ter uma vida justa, uma vida de santidade jovem. Muito bonito ver quantos jovens têm esta caminhada, e não apenas jovens, mas é para dizer que a santidade não é algo depois da morte, é algo já nesta vida, O Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o caminho dos ímpios leva à perdição. Por que aqui não colocou o caminho do pecador leva à perdição? Porque o pecador é chamado à conversão. O pecador, quando vem se confessar com o padre, e olha a diferença: ímpio não se confessa.
Quem pratica a iniquidade nem na igreja vem. Quando alguém procura o padre para se confessar, e quando o padre também se confessa, bispo também se confessa, papa também se confessa. Quando tem confissões na Basílica de São Pedro, a Basílica do Papa, o Santo Padre atende também as confissões, as pessoas não sabem que eles não só vão nele. No final da tarde, eles sem falar com ninguém, eles saem do confessionário, eles veem mais ou menos onde o Papa está, que vai chegando a guarda suíça, né? E guarda suíça não vai escoltar padre. Então falou, olha, peraí, você tem guarda suíça, tem um Papa e algum confessionário por aí. Quando o Papa está na última confissão, a guarda suíça chega, eles veem que é o Papa, faz a escolta do Santo Padre, e o Papa, aleatoriamente, ele escolhe um confessionário. Ele se ajoelha e pede para se confessar com o padre. Imagina o susto do padre, hein? O padre está lá ajoelhado, eu quero me confessar. Ele abre a janelinha assim, quem é o penitente? Sua Santidade. Gente, todo católico se confessa. Ah, padre, eu não me confesso. Cuidado, viu? O católico que não se confessa, ele não está no caminho do pecador, ele está no caminho da iniquidade. Eu não vou falar sobre muito isso aqui, a coisa é muito clara. Se todos nós pecamos, e o modo de recebermos o perdão é a confissão, e a pessoa não se confessa, o que se entende? Ou ela não quer se converter, ou ela se acostumou com o pecado dela, ou ela está fugindo daquilo que é própria responsabilidade espiritual. Todo santo que está no caminho de santidade, ele busca a confissão. Todo pecador, ele busca a confissão, porque o pecador, ele quer ser melhor. O pecador, ele se arrepende do pecado, ele procura uma conversão. Tanto é que no final de toda a confissão, todo padre deveria fazer essa pergunta, os bons confessores fazem, se o padre não faz, me desculpa, a confissão ficou faltando um pedaço. Quando o penitente fala todo o pecado, o padre pergunta, tem mais alguma coisa? Ficou faltando coisa, você falou tudo? Porque a pessoa não pode mentir, imagina a confissão, não padre, falei tudo e não falou, pecou para o padre na confissão. Aí é bom que eu já aumento o pecado do cara. Falou tudo? E a segunda pergunta, tudo que você confessou, você está arrependido? Estou, padre. Se você voltasse lá atrás, você teria feito diferente? Claro, padre. Falei, olha, o seu arrependimento move o coração de Deus. Deus te perdoa. Deus te acolhe. Como o pai acolheu o filho pródigo. Para você é túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. Abaixa a cabeça, eu vou te conceder o perdão. Aí o penitente abaixa a cabeça, o padre põe a mão na cabeça e dá a absolvição. E por que o padre deu a absolvição? Porque ele disse, eu estou arrependido. Qual é a diferença do ímpio? O ímpio. Primeiro que o ímpio não vai confessar. Porque para ele a vida dele é certa. O ímpio acha que os errados são os pecadores. Os ímpios acham que os errados é quem está procurando a conversão. Todo ímpio acha que quem confessa está fazendo uma bobagem. Mas que bobagem! Confessar com um padre, conversar com um homem igual a mim. É porque na cabecinha dele já não tem mais a busca da santidade. Ele já não está caminhando no caminho dos pecadores, ele já passou para a iniquidade já. Não, eu e Deus nos acertamos. Quer dizer, criou um Deus à sua imagem e semelhança. E a Bíblia é muito clara, que uma coisa é você ser pecador, buscando arrependimento, buscando a conversão. Outra coisa é você estar na iniquidade, levando a vida do meu jeito. E último, qual é então a diferença maior entre pecado e iniquidade? Pecado é errar o alvo, é algo isolado, é uma atitude errada querendo acertar. É uma atitude errada querendo acertar. A iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser acidentes, eles são com livre consentimento e planejamento. Não, eu peco
não é porque eu sou fraco, eu peco porque eu gosto mesmo. Eu peco porque eu escolhi pecar mesmo. Eu já saí de casa pensando, a noite de hoje vai ser quente. Vou pôr até o funk, nessa noite vai rolar um adultério. Não? Tem gente que já sai com isso na cabeça. Estas pessoas, aos olhos de Deus, elas não são pecadoras, não. Elas são ímpias. O que é uma pessoa ímpia? Aquela que tem atração pelo pecado, aquela que tem uma vida de pecado e para ela vale o que ela acha que vale. Ou seja, os mandamentos não valem, vale os mandamentos dela. Deus deu 10 mandamentos para Moisés, isso aí não vale não, vale aos meus. Tem gente que fez os 10 mandamentos dele. Isso pode, isso não pode, se eu gosto, se eu não gosto, isso faço, se eu não faço. Eu li uma frase no para-choque de um caminhão, eu não vou entrar não para não estar polêmica, porque hoje está polêmica, mas a frase é certíssima. A frase está escrita assim: achei que beber era um vício, até que eu me tornei um bebum, ou coisa boa. Fantástica a frase. É errado, porque o outro está fazendo, mas quando eu começo a fazer, quando alguém da minha família começa a fazer, então não é tão pecado mais não. Então aí a gente dá uma relativizada, coitadinho, pessoa tão boa, tá? É assim que funciona. As pessoas elas vão adaptando a própria vida nos próprios valores e não nos valores da palavra. Então a diferença entre pecado e iniquidade ficou claro para vocês. Pecado tem a ver com atitude e iniquidade tem a ver com estilo de vida. O pecador peca por escorregão, o pecador peca por fraqueza. O ímpio peca porque a decisão dele é pecar. O ímpio faz o mal porque ele decide fazer o mal. O pecador faz o mal porque ele é pecador. Ele não consegue fazer o bem, mas a ideia dele, o intuito dele é fazer o bem. E o justo é o que já vive na graça de Deus. Aquele que já em vida, ele conseguiu beber do Evangelho, evitar pessoas, situações e ocasiões de pecado. Ele tem não uma vida de santidade em vida, mas ele está próximo de Deus e ele já goza da justiça de Deus. Uma pessoa que se confessa, uma pessoa de sacramento, conhecedora da palavra, respeita os outros, faz a caridade que pode, vive a vida dele, é uma pessoa que já está em conexão com Deus. Esse é o justo. A maioria de nós está nessa fatia maior, que são os pecadores, que ainda caímos, ainda erramos, mas estamos tentando acertar. É o caminho, a igreja militante, nós estamos na luta, não é? E tem uma fatia que são dos ímpios, que é a iniquidade, aqueles que já escolheram o caminho dele. Oração não reza, missa não vai, faz o que quer, a minha vida mando eu, tá valendo. Esses aí escolheram o caminho. Por isso que o pecado tem a ver com atitude, a iniquidade tem a ver com estilo de vida. E uma frase boa para você guardar, que te ajuda, se você for conversar com isso com alguém, sobre isso com alguém. O pecador, ele peca por fraqueza, o ímpio por opção. Essa é fácil de você guardar. O pecador, ele erra porque ele é fraco. O ímpio, ele erra porque ele escolhe aquele caminho, ele gosta daquele caminho. E permitam-me uma parábola que eu encontrei hoje, não a conhecia, mas pesquisei, encontrei um livro antigo de seminário, e quando falava sobre as virtudes, tinha essa parábola lá que eu achei perfeita para você entender a diferença dos três. Até as crianças, adolescentes, todos vão entender com clareza e facilidade. Você em casa também. Então, qual a diferença entre justos, pecadores e ímpios? Entre santidade, entre conversão e entre iniquidade? A parábola é a seguinte: um homem italiano resolveu abrir uma adega para servir vinhos raros. O primeiro filho
que era o mais velho, ele sabia que ele era o herdeiro daquilo ali. Uma vez que o pai faltasse, ele iria continuar o legado do pai. O filho do meio se via colaborador do irmão mais velho, mas o filho mais novo, ele não gostava de trabalhar, mas ele queria o dinheiro da adega. E o pai disse: quem não trabalha não participa dos lucros. E os três começaram a trabalhar com o pai. Sempre que tinha uma degustação, o filho mais velho levava a bandeja com as taças. Ele já tinha derrubado tantas taças em clientes, mas em poucos meses ele ganhou gosto, não é, pela adega do pai, e ele com a mão só, ele tinha uma maestria que não derrubou taça alguma. Ele era o que servia mais: vinho tinto, vinho branco, vinho rosé e vinho de várias uvas. O irmão do meio queria ser como o irmão mais velho, mas era um pouco desastrado. Não raras vezes ele derrubava a bandeja em alguém. Então já molhou roupa de senhoras, já derrubou vinho na cabeça de empresários, mas tudo terminou com uma grande brincadeira, que ele se mostrava tão arrependido que os clientes o perdoavam. Já o irmão mais novo, para não trabalhar, fazia questão de derrubar a taça na cabeça dos clientes, até que o pai falava: sai daqui, fica o dia todo fora, você não serve. A parábola ilustra claramente a nossa vida. Quem são os justos? Quem são os santos? São aqueles que aprenderam a equilibrar na bandeja da existência a própria vontade de ser de Deus. Já pecaram? Já, mas aprenderam com o erro e eles descobriram o macete do equilíbrio. São pessoas equilibradas, com o coração no céu, mas com os pés na terra. O irmão do meio simbolizam os pecadores, aqueles que querem acertar, aqueles que querem também servir os convidados, mas de vez em quando, nas atrapalhadas da vida, continua derrubando algumas taças. Se mostra profundamente arrependido e diz para o pai: tem paciência, pai, eu vou melhorar. Tem paciência, pai, eu vou acertar. Um dia eu vou ser como meu irmão mais velho. Esses são os pecadores. E nós temos os ímpios, os que vivem na iniquidade. A hora que ele peca a bandeja, ele já olha e pensa assim: dessa vez eu vou derrubar em quem? Muito clara a explicação. Olhando para a nossa igreja, para a sociedade, olhando para as suas rodas de amizade, já identificou quem é quem. Pessoas que aprenderam a fazer o bem, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que não estão nem tchum para o bem. Pessoas que aprenderam a temer a Deus, pessoas que estão no caminho para Deus, e as pessoas não estão nem tchum para Ele. Justiça, pecado e iniquidade. Muito claro, não é? Esses três. Meus irmãos, não sei todos aqui, mas pense, eu estou nessa lista, que a maioria de nós estamos aonde aqui? Nos pecadores. Nós ainda não somos perfeitos, não conseguimos uma vida ainda de tanta santidade, mas acredito que ninguém aqui vive uma vida de iniquidade, uma vida longe do Senhor. Nós estamos a caminho, nós somos como o irmão do meio. Quem são os nossos irmãos mais velhos? Os santos. Então nós olhamos para Padre Pio, nós olhamos para João Paulo II, nós olhamos para santos também jovens, olhamos para santos mais antigos, falamos: olha, se eles conseguiram, olhamos para Frei Galvão, se eles conseguiram, eu também consigo equilibrar essa bandeja. De vez em quando cai, mas eu estou melhorando. Eu acredito que ninguém aqui já sai pensando: hoje eu vou pecar com quem? Hoje eu vou aprontar o quê? Não nos cabe essa atitude. E não nos cabe também uma atitude de soberba. Aí eu sou melhor do que os outros. Eu sou um santo vivo. Lembrei de uma coisa, com isso eu encerro, porque eu tenho que contar, porque é um absurdo tão grande. Eu era seminarista ainda. Era seminarista da filosofia. Trabalhava em Mateus Leme, indo aqui para BH.
aquela reta de Mateus Leme ali, que eu trabalhava todo final de semana, né? Quando a gente vinha de Mariana. Em Mariana, eu trabalhava em Monsenhor Horta, que é uma paróquia lá. Quando eu estava de férias, a gente trabalhava, né, a minha turma, em Mateus Leme. Quando eu trabalhava em Mateus Leme, eu vindo de Mateus Leme para Itaúna, minha mãe mora em Itaúna, eu peguei o ônibus, entrou uma mulher. E a mulher me reconheceu, porque ela me conhecia do meu tempo de coroinha. Ela falou: ah, Cristi, eu sempre soube que você ia para o seminário. Sempre foi coroinha, ajudando na igreja, não saía lá de servir o altar, acompanhava os padres. Você está feliz? Eu falei: estou. E o seminário? Estou feliz. É muito difícil, estuda sem parar, mas estou realizado lá. Ela falou assim: olha, Cristian, não vou mentir para você não. Eu estou numa intimidade com Jesus. Eu estou me sentindo assim tão humilde, tão cheia de Deus. Eu vou te falar uma coisa e não estou exagerando. Gente, por essa luz que me ilumina, ela me disse assim: para você ver o grau da minha santidade, se o anjo Gabriel viesse hoje, talvez ele teria dúvida entre Maria e eu. Aí eu apliquei a filosofia. Nós temos dois ouvidos, um entra e o outro sai. Eu tenho um sorriso amarelo para ela, já estávamos chegando perto de Azurita está um pulo. Falei: ó, essa aí, coitadinha, está numa ilusão, que ela está num patamar, e seria muito melhor para ela aceitar que ela está ainda num caminho. Claro, ela pode rezar mais do que os outros, ela pode ter muito Deus, não duvido não. Ela pode ter uma espiritualidade profunda, não duvido também não. Ela pode conhecer a Bíblia, amém. O problema aqui é a soberba espiritual. Porque tanto a soberba material é pecado, como a espiritual também é pecado. Se achar melhor que os outros, se achar mais santo que os outros, isso aqui também é um grande pecado. Então nós precisamos tomar posse daquilo que ainda somos, pecadores. Mas pecadores a caminho. Pecadores arrependidos, pecadores querendo acertar. E desejo a mim e a você que nós consigamos, ainda em vida, chegarmos no caminho de santidade, num caminho de justiça entre você e o Senhor, sabendo que você consegue, com a graça de Deus, a prática dos mandamentos. O que nós devemos fugir é sair de pecador e passar para a iniquidade. E se porventura você conhece alguém que está na iniquidade, alguém que é ímpio, o caminho é um só: esta pessoa se arrepender, esta pessoa buscar a Deus, esta pessoa começar a fazer aquilo que é certo. Então ela já sai do estágio de iniquidade para o estágio de pecador, de arrependido, daquele que se confessa, daquele que busca o Senhor. Que Maria Santíssima nos ajude, conforme nós rezamos sempre a ela: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora você entendeu a oração direitinho? Rogai por nós, pecadores. Não rogai por nós os justos, não rogai por nós os ímpios, rogai por nós, pecadores. Quando, mãe? Agora. Enquanto trabalhamos, enquanto lutamos, enquanto namoramos, enquanto casamos, enquanto confessamos, agora, enquanto vivemos. E no momento decisivo, na hora da nossa morte. Todos nós somos pecadores, mas nem todo aquele que é pecador entende que o pecado não é a iniquidade. E termino como comecei. O problema está aí. Há muitos que vivem na iniquidade e eles se arrogam que eles são pecadores. São coisas diferentes. E tem muitos aqueles que são pecadores e ficam se martirizando porque eles se acham ímpios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o Espírito Santo nos ajude a avançarmos na nossa espiritualidade para professarmos Jesus, único Senhor da nossa vida. Ele que não se alegra com a morte do pecador, mas que ele se converta para que tenha vida e vida plena. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória
e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Pai Celeste pelos que sofrem de alguma doença, para que tenham quem lhes acuda com prontidão, porque todos os dias são dias de fazer o bem. Todos os dias são dias de fazer o bem. Digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que as instituições da Igreja não se cansem de fazer o bem aos que mais precisam, ainda que isso ultrapasse as suas capacidades, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os funcionários dos serviços públicos acolham os cidadãos de mais idade e mais doentes, com a atenção e o carinho que merecem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores e os fiéis de todo o mundo peçam a Deus um coração grande como o de Paulo, onde todas as necessidades e os sofrimentos tenham lugar. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as palavras que ouvimos hoje na leitura levem os cristãos e os judeus a amarem-se uns aos outros e a lamentar o mal que fizeram ao longo da história. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os grupos paroquiais de caridade descubram o rosto de Cristo nos homens marginalizados e nos mais pobres dessa sociedade de abundância, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Cada um, no silêncio do seu coração, apresente ao Senhor as suas intenções particulares. Somando as intenções lidas, queremos rezar pelo casamento de Luiz Henrique Santiago e Michele Silva Vilela. Recuperação da saúde de Geralda Olinda de Oliveira, Cidália Soares, Milton Antunes, Júlio César dos Santos e Jonathan Aparecido Ramos. Ele canta aqui no Ministério de Música, passou por uma cirurgia, está bem, graças a Deus, recebi lá a foto, mantenho o áudio, animando. Vamos rezar por esses doentes e por todos, principalmente os que ajudam aqui no santuário. Ação de graças pelo aniversário de Wilson Salustiano Pereira e André Silas, da comunidade Recanto do Espírito Santo de Itaúna. E você que está conosco aí pelo YouTube, pode colocar as suas intenções também no chat do YouTube. E você que está pela TV Evangelizar, o número mais uma vez aparece aí para você. 41, operadora de Curitiba, 3221-6060. Continue ligando. Esses nomes que estão passando aqui são as pessoas que já ligaram. Então você também pode ligar, deixando as suas intenções e também se associando a esta grande obra de evangelização. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Junto com o pão e o vinho, coloquemos no santo altar o nosso desejo, de mesmo como pecadores, buscarmos a conversão e o sincero arrependimento. Cantemos. Aquela
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo vosso Filho, Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Com bem-aventurado São José, com os santos apóstolos, São Frei Galvão, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Com amor e muita confiança, rezemos juntos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. a vossa vitória então exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Senhor Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que o corpo de Cristo que vamos agora receber nos ajude, nos incentive a continuar essa caminhada contínua rumo à conversão, com sincero arrependimento, e assim nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que participa conosco desta Santa Missa, não sendo possível receber agora a comunhão aí na sua casa, se desejar, faça a comunhão espiritual com Deus da vida, rezando conosco esta oração. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesse comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Incomparável Deus amigo, meu amado
Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a todos da obra Evangelizar, você de Curitiba e região metropolitana, na próxima segunda-feira, participarem da noite de louvor. Estarei aí com vocês falando sobre medo. Não tenha medo. E na terça-feira, missa de finados, às 19h30, no Santuário de Guadalupe, também aí em Curitiba. Nos encontramos com a graça e a bênção de Deus. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Incomparável Deus, amigo meu, amado.